Oi, oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Tá no ar pela TV Pantanal, canal 22. Emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, Rede TV. Cá estamos de volta ao vivo, programa Opinião. Rapaz, olha só, terça, 4 de junho, 24. A gente está aqui a postos ao vivo mais uma vez, não é? E sempre com muita satisfação e muito carinho de ter você em nossa companhia aqui. Isso já vem, faz horinha, né? Como diria minha avó, faz horinha. Desde 2022, estamos a 4... É 2022? Não, 18, né? Mas perdido que surdo em bingo. De 2020, né? Aí, começamos em plena pandemia. E cá estamos com 4 anos aqui, ao vivo, programa Opinião, na sua TV Pantanal. Muita satisfação em ter você em nossa companhia aqui, viu? Todas as segunda a sexta, todas as semanas, a gente aqui sempre com uma entrevista, com um entrevistado muito importante que agrega, por consequência, valor ao seu dia em termos de informações, não é? É o caso de hoje, por exemplo. Ela vem aqui de novo, né? Vem várias vezes já, e com muita satisfação que a gente recebe aqui a vereadora Edna Sampaio, do PT, não é? Essa que você está vendo aí, toda lute como uma o quê? Estão levantando aqui, menino. Lute como uma mulher negra. Mulher negra, isso. E ela veio, tem 3 mulheres negras aqui, tem 3 mulheres negras aqui. Ela veio com a Neuza, que está ali, não é? Tem outra também. São pré-candidatas, inclusive, a vereadora. Sim. Pelo PT. Quem que está ali mesmo, da esquerda para... Neuza Batista. A Neuza Batista. Eu falo aqui é a Daiele Cristina. Que e a Daiele está de que são minhas companheiras na nossa chapa de reeleição. Daiele Cristina de cabelo vermelho, rapaz, ali, só em homenagem ao PT mesmo. E todas aqui, as pretas, ela falou assim, viemos as pretas aqui, as 3, elas se consideram uma só e estão imbuídas realmente nesse projeto do PT aí, para, inclusive, aqui em Cuiabá, eleger aí esse contingente maior de mulheres e mulheres negras, inclusive, que é a defesa. Vamos conversar mais com a Edna Sampaio sobre isso aqui, não é? Porque realmente ela está levando muito a sério isso de trazer essa força feminina, não é? Aí da mulher negra, inclusive, ou da mulher preta, se a senhora quiser falar assim, aqui para o Legislativo Municipal. Isso e muito mais. Comissão processante, bicho. Já trouxe aí um relatório, aí adivinha o resultado. Para surpresa de 0 pessoa, a Edna está no sal, segundo o relatório. Mas a gente vai discutir sobre isso e muito mais com a petista Edna Sampaio. Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, é você que acompanha o programa Opinião pelo canal 22, obrigado pelo carinho da sua companhia, e também que acompanha a gente pelas redes sociais, aí pelo www.gazetadigital.com.br e pela página no Facebook da TV Pantanal. Estamos ao vivo ali, qualquer canto que você esteja nesse planeta aí acompanhando a gente, obrigado pelo carinho da companhia. A Edna está aqui. Se tem alguma pergunta para fazer, caso você queira, um alô, que queira, aí está no rodapé, 999322529, você interage com a gente aqui, manda a sua perguntinha, a sua sugestão por texto, que a gente vai repassar aqui a nossa gloriosa entrevistada desta noite. Ok? Vereadora, muito bom tê-la aqui, obrigado por... O William está bem, né? O William não veio hoje, eu não vou cometer gafe aqui não, porque outro dia eu cometi uma gafe tão grande aqui que eu fui falar pela primeira vez eu vou falar isso aqui. Tem uma juíza que vem sempre aqui ao programa, ela tinha um relacionamento com um promotor de justiça. Eles sempre vinham aqui, um casalzinho tão bonito. Aliás, na primeira vez que ela veio, ela fez até uma declaração de amor para ele aqui.
Aí um dia ela veio aqui no ar, eu perguntei, e aí, fulano de tal, tá bem e tal? Ela deu um sorriso amarelo, assim, né? E o cara não falou nada também, né? Aí no outro dia ela falou, Paulo, eu e fulano estamos separados, não sei o quê, não sei o quê. Ô, gafe. O William tá bem, né? Independente de qualquer coisa, tá bem, né? O William tá Boa bem, noite. muito bem, te mando um abraço para vocês. E assim, a gente é daquele tempo antigo, né? Até que a morte nos separe. Não larga o osso de jeito nenhum, né? Não larga. O William... Minha avó dizia, quem come a carne tem que roer o osso, né? Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Esse negócio de comer... Olha só, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar. Vou te perguntar, olha só. Já tem aqui a Caroline colocou... Eu falei para surpresa de ninguém, porque para mim não é surpresa. Por unanimidade, a comissão processante contra a Edna Sampaio, vereador do PT, aprovou o relatório em que a cassação da parlamentar por quebra de decoro. A Edna é investigada por suposta rachadinha com verba indenizatória de sua ex-chefe de gabinete. Leitura da votação aconteceu na tarde desta terça, 4. Documento será encaminhado, então, para o presidente do Legislativo, o vereador Francisco Carlos, o Chico 2000. Enfim, você pode entrar no GD aí, no Gazeta Digital, tem informações a respeito, mais a miúde. Vereadora, eu falei que eu não recebi com surpresa isso, a senhora parece que também muito menos, né? Eu queria que a senhora comentasse, inclusive, esse posicionamento aí e o que mudou desde quando já se tentava no singular, não é? Caçar seu mandato, enfim, lá atrás. O que mudou de lá para cá? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Laurenberg. Queria dizer primeiro que é um prazer estar aqui com vocês novamente para esse bate-papo sempre muito agradável entre nós, sempre de alto nível. E a gente quer muito e gosta muito de fazer esse debate político nesse nível que a gente tem aqui no programa de vocês. Muito obrigada. Então, a comissão processante terminou o seu relatório hoje à tarde, né? Eu ainda não vi, não tive acesso ao relatório, mas soube por terceiros, inclusive por uma jornalista que estava lá naquele momento para me perguntar, alguns jornalistas, e zero surpresa em relação ao resultado dessa comissão processante. Eu acho que isso também deixa mais claro para quem ainda tinha dúvida sobre o processo de perseguição política à vereadora Edna Sampaio. É lamentável que na política mato-grossense ainda tenhamos que viver dias e momentos de tanta violência. Já não se jogam mais os corpos portão do inferno abaixo, né, mas assassinam as reputações dos adversários. Adversários que na política local não é adversário político, é inimigo político. Então, ao inimigo, toda forma de crueldade, né, que é isso que eu tenho vivenciado na minha vida política, ainda tão curta aqui no município de Cuiabá. Então, não guardo nenhuma surpresa com isso, ao contrário, sabia muito bem, e todos vocês, como você mesmo disse, Paulo, já sabíamos do resultado que teria essa comissão. Ninguém pode ser julgado por um juiz parcial, né, e o presidente da minha comissão processante foi o mesmo que votou contra a abertura da comissão processante do prefeito, que tinha uma sustentação com base na investigação do Ministério Público, da polícia, né, investigativa, e que esse vereador achou que contra o prefeito nenhuma medida deveria ser tomada. Mas contra a vereadora Edna Sampaio votou favoravelmente. Né? Então, essa é a situação, né, que a gente tem na Câmara Municipal. Eu fico olhando tudo isso e acho muito curioso, né, a forma como alguns homens lidam com mulheres como eu na política. Né? Acharam que, por ser mulher, eu sou uma pessoa frágil, que ia chorar, que ia me desesperar, que não ia conseguir aguentar. Né? Claro que tudo isso eu suporto a peso de muito esforço, obviamente, né? Inclusive adoeci por conta disso, porque ninguém suporta, Paulo, tanta perseguição, tanta tentativa de interdição do mandato. Você vê, eu tô no meu 4º ano de mandato, e é a primeira vez que eu tenho mandato, e eu já tive 7 pedidos de cassação do meu mandato desde o 1º ano. Né? Então, não é algo trivial uma mulher preta ocupar um espaço da política. E é menos trivial ainda que essa mulher preta ocupe esse espaço
com capacidade de argumentação, de articulação, com a capacidade, inclusive, de contestar seus pares naquilo que a política permite, que é a divergência. Não existe política se você não pode se colocar enquanto pessoa que pensa diferente ou que pensa igual em determinados momentos, né? Então, eu vejo que há uma tentativa de anular a figura política da vereadora Edna Sampaio, porque incomoda algumas pessoas, eu vou dizer mais claramente, alguns homens, que ainda não conseguiram lidar com o fato de que as mulheres avançaram muito, Paulo. Sim. Hoje as mulheres têm muito mais formação acadêmica do que os homens, em média, não são, são dados científicos que estão aí para serem colocados. As mulheres já não estão mais querendo ficar no lugar restrito onde foi designado para elas ao longo da história da humanidade. A opressão mais antiga que tem é a opressão contra as mulheres. E contra as mulheres negras, elas são sobrepostas à opressão, que é a opressão de gênero e também a opressão racial. A gente vai falar muito mais sobre isso, inclusive, tem um devido processo legal que ela e sua assessoria jurídica têm alegado que não foi respeitado. Tem outros detalhes mais ainda sobre tudo isso que está ocorrendo lá. E tem também as proposituras dela, porque não faz sentido nenhum trazer um parlamentar aqui sem não falar dos feitos, né, das proposituras. Enfim, a gente vai também dar uma boa pincelada nos principais projetos e ações dela enquanto parlamentar aqui na Câmara. Professor Lorenberg. Vereador, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la aqui mais uma vez, nós ganhamos e ganhamos muito. Aliás, o programa ganha, fica mais rico com a presença da senhora e o amigo telespectador ganha também. Vereador, eu vou tentar desenhar um quadro. Se esse quadro não sair tão bem, a senhora vai costurando para mim, vai me ajudando a desenhá-lo. Veja, houve um pedido de cassação da senhora, foi cassada, foi aprovada na comissão de ética, levada ao plenário e no plenário cassaram o mandato da senhora. E a senhora foi cassada, mas não foi embora para casa, correu na justiça. E na justiça a senhora mudou o quadro. Através da justiça a senhora retorna para a Câmara Cuiabana. Só que aquela reversão, aquela mudança de situação na Justiça, teve um pedido por parte da Câmara de Vereadores para reflexão do Judiciário. Ele entrou com um pedido, com uma ação no Judiciário. Portanto, se não estiver correta, a senhora me corrija. Esta ação ainda está tramitando no Judiciário. Ok? E a senhora volta para o seu mandato, continua o seu mandato, mas no dia 27 de fevereiro deste ano, 2 pedidos ou 2 denúncias chegaram à Comissão de Ética para cassar o mandato da senhora. E um deles, ou os dois juntos, juntaram as 2 denúncias que estão exatamente no relatório da Comissão de Ética agora. Mas no dia 27 de fevereiro de 2024, de acordo com a matéria do jornal Gazeta Digital, melhor dizendo, da Gazeta Digital, no dia 27 de fevereiro, havia uma nota da sua assessoria jurídica e que eu destaquei uma frase só, para fechar o meu quadro que eu estava tentando desenhar. Diz o seguinte: ninguém, abre aspas, ninguém pode ser julgado mais de uma vez pela mesma acusação. Se não me falha a memória, todas as denúncias, desde a cassação para cá, é a mesma acusação. Sim. E aí eu gostaria muito de uma reflexão da senhora. Faz sentido que a assessoria jurídica se posicionou ou não faz sentido? Qual é a reflexão que a senhora tem diante desse quadro? Faz sentido, Laurenberg, porque esse é um princípio constitucional que não está positivado nas nossas leis. Mas em direito, você tem a lei positivada e você tem a filosofia do direito, a hermenêutica, as ferramentas de interpretação do direito. Né? Porque quando um parlamentar elabora uma legislação, há uma intencionalidade com aquela legislação, portanto, a lei não pode ser lida apenas a partir da letra do artigo dela. Ela precisa ser combinada com uma série de outros fatores, inclusive filosóficos, para que a gente possa dar conta da complexidade de uma lei. Ora, eu fui acusada de um crime que eu não cometi.
um crime porque eu prestei conta da minha verba indenizatória, porque eu estabeleci uma estratégia para poder gastar a verba indenizatória de modo que eu pudesse responder por ela, porque todas as verbas indenizatórias, seja da chefe, seja da vereadora, elas são de responsabilidade da vereadora. A chefe de gabinete não pode gastar nenhum centavo sem autorização da vereadora, e isso está escrito na lei. Portanto, a forma que eu tinha, né, de fazer o controle disso é discutindo, a nossa chefe está ali, inclusive, ela sabe disso, é a gente poder compartilhar as informações sobre o que a gente está gastando. E o que aconteceu foi que o vazamento de uma conversa privada, que não foi autorizada nem por nenhuma das partes, portanto, se trata de uma prova ilegal, que não pode ser utilizada para acusação de ninguém, foi tomada como válida pela presidência da Câmara Municipal de Cuiabá. E com base numa reportagem nem é de jornal, é de uma plataforma digital, de um portal de notícias, foi aberto um processo de cassação contra mim com uma prova ilegal, que não serve para acusação. Mesmo assim, a Câmara insistiu em abrir esse processo. Ao abrir, o que estava colocado, eu levei um tempo para conseguir enxergar isso, era, na verdade, uma estratégia de me defenestrar da política, me tirar da política, passando o tapetão, né? Então, a Edna passa, então, a ser a figura do crime, da criminalidade, do ardil, que é próprio do racismo sobre os corpos negros. Uma pessoa negra é sempre suspeita. E esse é o imaginário do racismo. Ora, se uma pessoa é sempre suspeita na abordagem policial, na fila de um supermercado, dentro de uma loja, e a gente tem vários casos que contam essa história, né? Inclusive foi alvo de debate no STF a questão do perfilamento racial, como é que o racismo interfere, inclusive, na identificação das pessoas que supostamente cometeram crime, quantas pessoas negras são identificadas sem que elas realmente tivessem cometido nenhum crime. Então, o que aconteceu na Câmara foi uma mobilização através de uma ilegalidade que começa com o objeto do processo, que não poderia ter sido utilizado como início para qualquer processo legal, porque um processo administrativo, um PAD, que é o que eu estou sofrendo, ele é um processo legal. Tanto é que ele vai ser questionado e é questionado na Justiça. Portanto, o mesmo rigor que o Judiciário estabelece no Código de Processo Civil e nas leis que orientam uma ação dessa natureza tem que ser observados. E isso não foi observado pelo presidente da Câmara, que permitiu a abertura de uma cassação sem fundamento contra mim. Única e exclusivamente com base na publicação de um veículo, de uma plataforma digital que, a meu ver, tem vinculações de interesse financeiro com quem tinha o objetivo de me desqualificar publicamente. Passei por esse tempo todo, um ano e meio que completa agora, por um processo de linchamento moral, sem que eu tenha qualquer acusação na minha vida de servidora pública, de pessoa que milita a vida inteira, pudesse levar a esse tipo de conclusão. E agora, novamente, antes que o processo, a Câmara entrou com uma ação, com uma apelação junto ao juízo, dizendo que o processo estava correto, que ela não tinha cometido nenhuma irregularidade, que era para o juiz reconsiderar a anulação do processo. E quando o presidente autorizou o início do processo contra mim, agora pela segunda vez, o que eles fizeram? Foram lá na Justiça, no Tribunal de Justiça, e retiraram a apelação que haviam feito. Ou seja, não tem mais nada da Câmara. No entanto, trata-se de um mandado de segurança. E, portanto, a Justiça, o juiz de primeiro piso decidiu, mas o Tribunal de Justiça é instância revisora por necessidade jurídica. Então, o processo não termina enquanto a Justiça, no Tribunal de Justiça, decida, olha, está válida a decisão do juiz, o processo está anulado. Antes mesmo que esse processo houvesse sido concluído, o presidente da Câmara Municipal achou por bem acolher um novo pedido com base nas mesmíssimas coisas. Ou seja, uma pessoa que nem mora aqui, na cidade de Cuiabá, mas que pegou do site, desse mesmo site, a mesma denúncia. Portanto, uma coisa absurda. Quer dizer, então, que qualquer vereador ali está sujeito, desde que seja um desafeto de quem tem poder, está sujeito a ser cassado com base em absolutamente nada, que é isso que está acontecendo comigo. Não contentes com isso, abriram um processo e, de novo, cometeram todo tipo de atrocidade legal nele. Por exemplo, por último, primeiro que o presidente não fala nos autos, fala para a imprensa.
né, que a Edna não está querendo se defender. Mas espera aí, quem que se defende, defende dentro de um processo. Não defende porque você me convidou para tomar um cafezinho numa sala da Câmara à tarde, ou seja lá qual hora. Não é um julgamento popular. Não é um julgamento popular, não é um linchamento moral, não deveria ser. No entanto, descumprem as regras legais e querem que eu compareça para legitimar uma ilegalidade. Como é que eu vou me defender? Primeiro, a primeira vez que me chamaram para poder depor, eu estava de atestado, todos sabiam, eu havia falado isso, protocolei laudo médico, protocolei exames que eu fiz, protocolei atestado que eu fiz, que eu tinha nesse período. Entrei com atestado também no meu trabalho na administração pública. E mesmo assim eles mantiveram a minha convocação durante esse período. O advogado requereu novamente que eu pudesse ser ouvida e reclamou para o juiz. E o juiz mandou, então, que eles me ouvissem. O que eles fizeram? Como havia um tempo curto para terminar, e, portanto, o presidente não pôde deixar rolar o prazo, porque não é ele quem decide, é a lei que determina, viram que não iam mais ter tempo para isso e simplesmente cometeram uma atrocidade sem precedentes, pior do que a primeira comissão, ou tão horrível quanto, né, se não for pior. Que foi o seguinte, eles abriram novamente para instrução. O que é instrução? Instrução é a fase do processo onde a defesa produz prova, onde a defesa vai ser ouvida, ela vai produzir provas. Ora, eles não me ouviram, não redesignaram a minha oitiva na época certa, e agora, ao final, queriam marcar minha oitiva, que é a instrução do processo, que é a fase de instrução, ao mesmo tempo em que dava prazo para o meu advogado fazer as considerações, as razões finais. Razões finais dentro do processo é um prazo determinado depois de fechamento do processo. Não pode concorrer ao mesmo tempo. O prazo para o advogado fazer as razões finais e a instrução do processo ao mesmo tempo. Então, uma barbeiragem, uma atrocidade, uma vergonha, que no meu entendimento é uma vergonha para a Câmara. É uma vergonha a Câmara querer perseguir uma única mulher dentro de um plenário com 25 vereadores e ainda usar da mais perfídia, da mais vil forma de conduzir um processo legal. Pois é, rapaz, eu sei que não foi por falta de avisar, se bem que não houve ainda o julgamento, não é? Para saber se houve realmente esse atropelo do rito. Mas eu já falava aqui, Lorenberg, também, a gente comentava sempre aqui que esse pessoal está tão afoito, tão com a sede, está tão sedento, que é bem capaz de, mais uma vez, atropelar tudo o que for referente ao devido processo legal, não é? Não estou fazendo aqui juízo de valor, mas se porventura, se 10% do que está argumentando aqui a vereadora Edna for o mesmo entendimento da justiça, mais uma vez terá lá consolidada essa tese aí de que eles foram afoitos e atropelaram, né? Porque é isso, não compreendeu o ritmo e o rito e o devido processo legal. Tem muita coisa para a gente conversar aqui ainda, não é? Sobre isso e outras questões mais no que diz respeito à vereadora Edna Sampaio. Você pode mandar sua pergunta aqui via WhatsApp 999322529 ou sugestão, enfim, comentário. A gente vai para o intervalo comercial e volta num instante só. Cá estamos de volta ao vivo, o programa Opinião, hoje com a vereadora Edna Sampaio. Vamos dar uma giradinha aqui no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. A Câmara Municipal de Cuiabá engavetou a 18ª comissão processante que pretende investigar o prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, durante a sessão plenária desta terça, dia 4. O requerimento foi apresentado pela vereadora Maísa Leão, do Republicano, e indicava um suposto calote no pagamento de emendas destinadas às cirurgias eletivas nas unidades de saúde da capital. Antes da votação, a parlamentar
subiu à tribuna e tentou convencer os colegas a abrirem a investigação. Mesmo com um placar apertado de 10-12, a base aliada do chefe do executivo conseguiu somar votos suficientes para que o procedimento não fosse aberto. O governador Mauro Mendes, do União Brasil, rebateu a deputada federal Coronel Fernanda, do PL, e voltou a cobrar do Congresso a criação de leis mais duras para punir as facções criminosas e inibir a criminalidade do país. Após a parlamentar alegar que existe aí um déficit de mais de 6 mil policiais militares no Estado e que isso tem impacto no enfrentamento ao crime organizado, Mendes alegou que é preciso repensar uma forma para que o Executivo não aumente o número de servidores. Para ele, elevar o efetivo poderia colapsar as finanças do governo do Estado e afetar os investimentos em todas as áreas. Aí ele falou o seguinte, o Mauro, nessa questão da segurança pública, para mim está muito claro, as leis brasileiras estão muito frouxas, as leis que nós temos, as que estão aí, fazem com que os bandidos sejam presos 5, 6, 10 vezes por ano e soltos em audiência de custódia. É isso que a Coronel Fernanda e o Congresso Nacional deveriam enxergar. Existem leis frouxas que não respondem para um momento de alta da criminalidade em todo o Brasil, não só em Mato Grosso, fecha aspas, justificou Mauro Mendes Ferreira. Lorenberg, o Mauro Mendes Ferreira, eu queria dar uma provocadinha no seguinte sentido. O governador Mauro Mendes ele tem esse argumento aí das leis frouxas que está argumentando, mas eu não deixo de ver razão também no que diz a Fernanda, porque se temos poucos policiais, pelo menos nós temos menos do que deveríamos ter, não é? Pelo que deveríamos ter, 11, 12 mil, não temos isso. O argumento dela parece plausível, só que ele está com esses argumentos aí de custo e tudo mais. O que você vê nisso aí? Você vê um quê eleitoral ou eleitoreiro? Porque o Mauro está de olho também na vaga de Senado. Ele vai ser... Mauro Mendes, ele está de olho também nessa vaga. Já tá, não sei se você já percebeu isso, que os discursos dele, assim, né? Como é que você avalia isso aí, a questão da segurança e o argumento do governador? Paulo e amigo telespectador, em parte o governador tem razão e em parte a deputada Fernanda também tem razão. Em parte o governador está errado, em parte a deputada está errada. Se adiantou muito com esse comentário. Onde que a deputada tem razão? A deputada tem razão quando ela diz que o efetivo da polícia militar, que é a responsável pelo policiamento ostensivo no Estado, é muito pouco. Não chega, amigos, a 7 mil militares. A 7 mil. Como que chama aquela polícia do município? Guarda Municipal. Guarda Municipal. A Guarda Municipal do Rio de Janeiro, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro tem 7.700 integrantes. A Guarda Municipal de São Paulo, 7.070. Portanto, a Guarda Municipal de São Paulo é maior. E do Rio é maior do que a Polícia Militar, o efetivo da Polícia Militar no estado de Mato Grosso. A Guarda Municipal de Goiás, ou de Goiânia, melhor dizendo, de Goiânia, dá 60% do efetivo da Polícia Militar do estado de Mato Grosso. Estou falando de Guarda Municipal, não estou falando da Polícia Militar. Nem de Goiânia, nem de Goiás, nem do Rio, e nem de São Paulo. Por aí você vê que falta, nós precisamos ter no mínimo, amigos, 15 mil integrantes no estado de Mato Grosso
pelo tamanho do estado de Mato Grosso. Então, nesse aspecto, a deputada tem razão. O governador, e não é só agora não, viu, Paulo? O governador, desde 2019, ele faz campanha para ser candidato ao Senado. Desde 2019. E continua fazendo campanha. Tanto é verdade que ele continua fazendo comentários a uma série de questões que são fora do seu mandato. Ele já deu palpite em tudo. Já deu palpite na economia, já deu palpite no meio ambiente, já deu palpite em tudo. Ele está certo porque ele está fazendo a sua campanha para 2026. Só que tem um detalhe, amigos. Veja, o Brasil é um dos países no mundo que mais leis tem. E as nossas leis são muito boas. O problema maior está num outro detalhe. É a aplicação, a aplicabilidade da lei. O legislativo faz a lei, mas essa lei, ela não se dá por si só. Precisa ter a aplicabilidade. E a aplicabilidade está exatamente dentro da união, da unidade da federação. O Jaime Campos também comentou essa semana, dizendo assim, que tirando da reta aí os parlamentares, o Congresso propriamente, não, isso aí é a culpa do judiciário que afrouxa, que libera. Eu não concordei, não achei que está tirando. Eu acho assim, não é? Senador Jaime, eu acho que tem que fazer o meia-culpa aí e tentar fazer o negócio funcionar realmente. Penso eu, né? Não sei se. Mas, enfim, vamos tocar o barco aqui, porque nós vamos falar de Edna Sampaio aqui, rapaz. Nós Edna Sampaio tem opinião sobre isso também. Edna Sampaio, eu vou dar a opinião dela. Vou pedir a opinião dela aqui, eu vou pedir a opinião não só sobre isso. Essa questão aqui do policiamento propriamente, desse assunto, e também da primeira notícia que a gente deu aqui, porque parece que a senhora votou, rapaz, a senhora votou a favor, não, a senhora votou para quem que a senhora votou mesmo, na primeira votação que teve lá do Emanuel Pinheiro, dessa mais uma tentativa aí da processante contra o prefeito. Primeiro, pela do prefeito, como é que a senhora votou? Paulo, com tudo que eu vivi nesse tempo todo na Câmara e vendo a completa ineficácia, inoperância e incompetência sob a presidência do vereador Chico 2000, de tocar os processos legais de forma legal, nós acabamos de fechar uma comissão processante contra o prefeito por irregularidade processual. Algo que eu tinha dito, inclusive, vai ter nulidade esse processo, porque a comissão foi incapaz de conduzir o processo de forma legal e não deu outra. A justiça veio e anulou o processo. Da primeira vez que eu fui processada pela Câmara, o que me diziam era: fica tranquila, vereadora, isso aqui é para você se defender. Beleza, fui me defender, apresentei as questões, atropelaram o rito e depois que eu fui perceber onde é que eu estava, eu vi que não era uma comissão processante para me dar a oportunidade de me defender. Na verdade, era um instrumento de perseguição política e depois a justiça recolocou as coisas no lugar. Então, como que uma Câmara que não consegue fazer um processo legal dentro da legalidade, da constitucionalidade, quer abrir um outro processo quando acabou de ser embargada pela justiça? Pela segunda vez? Então, não vejo que a Câmara, neste momento, tenha competência para tocar um processo legal. Não vejo que tenha moral para fazer isso. É um ano eleitoral. O prefeito não vai se reeleger mais, não vai mais ser candidato. Quem deve, nesse momento, adotar o crivo para avaliar essa prefeitura e o prefeito é a população, porque a população tem a soberania do voto. E nós devemos, nesse momento, dizer para ela o que ela quer nessas eleições. Ela quer um outro Emanuel Pinheiro? Ela quer um outro governo que faz essa situação toda que nós estamos vendo? Ou ela quer mudança, com segurança? A população vai ter que responder. Esse é um ponto, o ponto da inépcia da Câmara de conduzir processos legais. O outro ponto é o próprio processo, o próprio pedido da vereadora Maísa, que é um pedido sem consistência, é um pedido frágil, é um pedido que a qualquer momento a Justiça poderia embargar pelo próprio pedido. Por quê? Porque ela alega o descumprimento de pagamento de emendas parlamentares do exercício de 2023. Ora, o orçamento de 2023 está sendo executado agora em 2024. Então, eu não posso falar que há uma ilegalidade quando o exercício nem foi fechado ainda. O ano não acabou. Então, é uma questão de lógica.
Então tem dois problemas de ordem política, que é a inépcia da Câmara para poder tocar um processo dessa natureza contra quem quer que seja, eu sou prova disso, e, por outro lado, a fragilidade e a inconsistência do pedido feito pela vereadora. Então não tinha como eu votar favoravelmente a um pedido dessa natureza. E acho mais, eu acho que hoje a melhor solução para o problema que nós temos em relação à gestão municipal quem vai dar é a população cuiabana. Ok. A propósito disso, para encerrar esse assunto, né, antes de pedir a opinião dela sobre a questão da segurança pública aqui, do efetivo, votaram contrários, então, a essa comissão processante aí envolvendo o prefeito, que pretendia atingir o prefeito, o Adevair Cabral, que é do Solidariedade, o Dídimo Vovô, do PSB, essa moça que está do meu lado aqui, conhecida como Edna Sampaio, do PT, já explicou por que ela votou contrário, o Jefferson Siqueira, do PSD, Lilo Pinheiro, primo, inclusive, do Emanuel Pinheiro, o Lilo do PP, Macrian Santos, do MDB, Marcos Brito, do PV, o Mário Nadaf, do PV, Renivaldo Nascimento, PSDB, Rodrigo Arruda Issa, PSDB, o Sargento Vidal, do PSB, e também o Wilson Quero, do PMB. Nesse caso aqui, o Wilson, quando perguntaram se ele queria a comissão, queria processar o prefeito, ele disse, Wilson, não quero, né? Ele quero, mas falou, não quero. O podre, né, a piada, mas assim, favoráveis, né, Cezinha Nascimento, do União Brasil, Demilson Nogueira, do PP, o Dilemário Alencar, do União Brasil, Luiz Fernando, União Brasil, Eduardo Magalhães, do Republicanos, Eleus Amorim, Cidadania, o Felipe Correia, do PL, a Michele Alencar, do União Brasil, Rogério Varanda, do PSDB, e o Sargento Joelson, do PSB. O glorioso Francisco Carlos, conhecido como Chico 2000, se ausentou. Ele é do PL. Mesma coisa aconteceu com o meu xará de sobrenome, o Cássio Coelho, que é do Podemos, o Paulo Henrique, meu xará de nome, também se ausentou. São 3 ausências, portanto. Eu preciso que a senhora comente aqui, de forma muito breve, para eu para o intervalo comercial. Tem pergunta aqui de telespectador, inclusive, sobre essa questão, que a senhora até diz que tem opinião formada, que a Coronel Fernanda está alegando aqui, essa falta de efetivo, que esse é um problema muito sério, e eu queria que a senhora desse o seu pitaco a respeito. Eu acho assim, que todas as vezes que acontece algum tipo de situação aqui no Estado, já se torna emblemático que venha um político dizer que o problema são as leis. O problema não são as leis, o problema são os governos, porque as leis elas não funcionam sozinhas. Há estudos vastos mostrando que o endurecimento das leis não reduz a criminalidade. E eu fico impressionada como que todas as vezes alguém vem para público falar que o problema são as leis, quando há estudos que deveriam ser apropriados pela administração pública para demonstrar quais são as medidas efetivas que podem combater o crime organizado. Ora, se o crime é organizado, o Estado tem que ser organizado também para combatê-lo. O que não pode é a gente pensar na criminalidade exclusivamente da perspectiva do policiamento ostensivo. Isso nunca vai funcionar. Você está falando aí, Laurenberg, da quantidade de efetivo da Guarda Municipal de Rio de Janeiro e São Paulo. Não podemos comparar essas duas cidades com Cuiabá. Nós temos um estado que tem cerca de 3 milhões de habitantes. São Paulo, só a capital, tem 11 milhões. Então é incomparável as dimensões no Brasil. Eu acho que o que realmente pode combater o crime organizado é uma política pública onde se valoriza a educação. Há estudos que mostram que os investimentos em educação atingem e afetam diretamente os indicadores de criminalidade. E nós tivemos uma política, infelizmente, estadual que, ao longo desses anos, foi deteriorando as relações dentro da escola, foi transformando as escolas em depositários de normas de comando central, sem autonomia nenhuma. Então, a educação empobrece assim, e ela não consegue contribuir de forma sistemática para uma situação melhor de violência na sociedade. O que combate o crime organizado é a inteligência que o Estado tem que ter para investigar. O que combate a criminalidade no geral é a punibilidade. As pessoas não podem ter a sensação de impunibilidade, porque é isso que estimula a criminalidade. Então, não importa o tamanho da
da pena. O que importa é que ela está sendo aplicada ou não. Se ela não for aplicada, não adianta ser dura, porque ela não vai ser aplicada. Então, essa é a questão. O problema é que quando você fala em lei, não custa nada aprovar uma lei, né? Agora, quando você fala em inteligência, organização das políticas públicas, aí exige do governante que o faça. E isso ninguém está disposto a fazer, né? Ok, olha só, a gente vai ali rapidão para mais um fôlego, mais um intervalo comercial. Eu quero antes, porém, eu quero mandar um alô aqui, senão eu vou acabar esquecendo, rapaz, olha só. A Josimari está acompanhando a gente, Josimari Fernandes, lá do São João del Rei. Obrigado, viu? O Marinaldo, do Jardim Florianópolis, está mandando um beijo para a filha dele, a Karine, e também para o filho, o Jonathan. O Caio Pedrosa, lá do Dom Aquino, também está aqui acompanhando a gente. Qual que é o nome que você falou aí, Boca? A Ellen? O L Caroline está acompanhando a gente também pelo Facebook, eu acho, né? Está acompanhando a gente. Eu sei que está acompanhando a gente. Tem informação que está assistindo aqui ao programa Opinião. E você que tem aí alguma... Daqui a pouquinho tem pergunta aqui também, que a gente vai passar para a gloriosa Edna Sampaio, mas após o intervalo comercial, se você tem a sua pergunta, ainda dá tempo, 99932-2529, está aí, ó, na tela. A gente volta em 1 minuto, um instante só. Cá estamos de volta ao vivo, o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, tá? Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Estamos aqui hoje entrevistando a Edna Sampaio, vereadora, também conhecida como esposa do William Sampaio, ex-presidente do PT. Está aqui a Edna, está cheirosa a Edna, está com um perfume. Você viu que é o perfume dela daí? Perfume, rapaz, o perfume dela tá exalando aqui tudo aqui. Comprou um perfume só para ver aqui no programa Opinião. Estou estreando ele. Tá estreando. Vocês. Qual é o nome das filhas lá? A sua filha mesmo? Uma filha que você tem? Eu tenho 3 filhos. Três? Tem uma filha, não tem? Tenho uma filha que é mais nova. Tenho um filho de 34 anos, que é médico. Sério? Tenho um filho de 31. William Rafael, um beijo para você, meu filho, que uma pessoa que é uma benção na minha vida. William Os meus Rafael. filhos, né? Aí o segundo filho tem 31, é advogado. E a minha filha mais nova tem 25, mora em São Paulo e é cineasta. O William Rafael, ela, pelo jeito, é o queridinho dela. Ela falou com mais carinho de você. Aqui. Não, os 3, pelo amor de Deus. Falou mais com O carinho Paulo do tá William. querendo intriga na família. Falou. O William Rafael precisa de ver como que ele é, não sei o que e tal. Os 3 são maravilhosos. Abraço e um beijo para a família inteira aí da Edna Sampaio. Família Sampaio, né? Eu vou aqui com uma pergunta que chegou ao programa Opinião aqui para a Edna. Boa noite, vereadora Edna. Como explicar, eu não entendi isso aqui, mas os eleitores, como explicar aos eleitores da esquerda a sua posição de votar a favor do prefeito na instalação da comissão processante na Câmara de Cuiabá? A pessoa não se identificou não, mas tem essa pergunta aí. Eu acho que as pessoas de esquerda vão entender muito bem. Aliás, não preciso explicar muito para as pessoas de esquerda para que elas entendam. Nós, pessoas de esquerda, especialmente que viemos do movimento social, nós sempre lutamos pela democracia. A democracia é o bem maior da nossa sociedade. Isso significa, então, respeitar os processos legais. Não existe democracia sem lei. Porque o Instituto da Democracia é colocar as leis acima dos indivíduos. E o que está acontecendo na Câmara é um grupo de extrema-direita que não respeita as leis, que quer a todo custo alinhar e colocar em pauta não o que é legal, o que é correto, mas o que projeta eles enquanto pessoas para ficar transformando a ilicitude, a ilegalidade, processos ilegais em palco para poder aparecer. Então eu não vou ser alinhada por essas pessoas, porque elas não têm nada a ver comigo. Eu estou na Câmara para defender outros valores. Os valores da democracia é um valor principal da minha defesa. Então, eu não vou votar num projeto que não tem fundamentação, só porque é bonito ficar contra o prefeito. O prefeito sabe da minha posição e a população também sabe, as pessoas de esquerda também sabem. Eu não estou aqui para agradar bolsonarista. Eu estou aqui para fazer as coisas corretas.
E as coisas corretas são aquelas que eu me posiciono verdadeiramente. Não voto em nenhum momento, Paulo Laurenberg, para poder me promover e fazer disso o palco da minha atuação política. Não. Ok. Mais uma pergunta que chegou aqui, eu nem sei se vão colocar aí no telão, mas eu vou ler aqui. Olá, boa noite, eu me chamo Mônica Seven, que em português quer dizer 7, né? Mônica Seven. Gostaria que a vereadora Edna Sampaio explicasse melhor sobre o porquê que ainda lá a Câmara dos Vereadores não aprovou aí e eles não dão a mínima ao Estatuto da Comunidade LGBT. Aí tem aquele monte de letrinho que vai até... Obrigada. A Mônica está perguntando. Obrigada, Mônica. Então, eu espero que a gente aprove esse estatuto. É um projeto de lei que, lamentavelmente, veio com parecer pela reprovação da Comissão de Direitos Humanos, o que, para mim, é uma coisa que não tem cabimento, e eu espero que a gente possa corrigir esse erro no plenário, né, que as pessoas que votaram, inclusive, na comissão contrárias, compreendam a importância disso. Hoje não conseguimos votar novamente porque o quórum estava esvaziado, e eu pedi, então, para pautar na próxima sessão para que a gente possa votar esse projeto. É um projeto que garante e que fala da vida de pessoas que hoje são completamente excluídas pelo poder público, pelas políticas públicas, e já está difícil para os que não são LGBTs, e para os que são LGBTs, as pessoas não querem nem falar. Então, eu acho que a Câmara precisa tomar uma providência, precisa aprovar esse projeto, é importante, não é um projeto da vereadora Edna, porque eu sempre digo que os projetos que eu apresento na Câmara não são projetos que eu amanheci um dia e falei, nossa, por que não apresento um projeto tal? Não, são projetos que são demandados por grupos e pessoas que muitas vezes não tiveram acesso a um parlamentar que topasse encarar o desafio de enfrentar temas polêmicos, como, por exemplo, a questão da cannabis, que nós aprovamos em primeira votação hoje, a questão do Estatuto LGBT, que está em processo de votação, como o Estatuto da Igualdade Racial. As pessoas parecem que têm medo de enfrentar essas pautas, mas é exatamente no enfrentamento delas que a gente vai incluir pessoas que hoje estão completamente excluídas das políticas públicas. Nós vamos falar sobre elas, porque elas não são minoria, elas são maioria. Então, eu acho que é importante o Estatuto, e eu convido todos vocês que são LGBTs, que são apoiadores das causas LGBTs, que sabem que essas pessoas merecem respeito, tanto quanto qualquer outras, que estejam na Câmara na próxima quinta-feira para acompanhar essa votação. Quinta-feira, então, turma. Quinta-feira, não perca. É bom acompanhar lá para fazer sua pressão, para defender aquilo que vocês, não é, realmente estão aí há muito tempo aí acompanhando e brigando. Laurenberg, por favor. Vereadora, tem um projeto de lei da sua autoria, número 72, de 23 de abril deste ano. Acrescenta e altera o dispositivo da Lei 6.910 de 2023, que estabelece a disciplina, a verba indenizatória, em face das despesas decorrentes das atividades parlamentares. Eu destaquei aqui, tem várias coisas que eu destaquei, mas como não tem mais tempo, eu destaquei um trecho aqui do artigo 3º desse projeto de lei. A prestação de contas das verbas indenizatórias serão feitas mediante relatório de atividade parlamentar, obrigatoriamente acompanhado de documentos fiscais, quitados em nome do vereador. E aí eu tenho duas perguntas, muito mais que perguntas, um pedido de reflexão sobre esse projeto que contempla a nossa discussão do primeiro bloco. O que a motivou a apresentar esse projeto de lei? E a segunda, seria necessário constar na lei para o vereador apresentar o seu relatório lá no sistema, na pasta, no portal de transparência da Câmara? Laurenberg, eu acho que sim. Eu acho assim, a verba indenizatória é uma verba pública, não é salário. Ao contrário do que quiseram dizer e fizeram toda uma ginástica para poder confundir a cabeça das pessoas, verba indenizatória não é salário de vereador e nem do chefe de gabinete. A verba indenizatória é uma verba destinada para a atividade política do mandato, né? Cada um com sua designação legal. O que acontece hoje é que a lei que foi aprovada das verbas indenizatórias, tanto de vereador quanto da chefe de gabinete, dispensa a apresentação de prestação de conta financeira.
Ora, se é uma verba pública, o público tem que saber com quem está sendo gasta essa verba, porque não pode eu, que faço a prestação de contas da minha verba indenizatória, ser condenada à cassação porque fiz a prestação de contas e ninguém prestar conta e está tudo bem. Eu acho assim, a verba indenizatória, não estou dizendo aqui que os vereadores todos usam errado, não é isso. Eu estou dizendo apenas que seria coerente que a gente pudesse atuar que nem a Câmara Federal, onde o deputado, todo mundo sabe o que cada deputado gastou e com o quê. Olha, eu acho que é justo isso. Agora, quando eu apresentei esse projeto, eu até não coloquei isso nas minhas redes sociais, porque fica muito pesado mostrar toda a violência que eu sofro ali dentro da Câmara, mas eu gostaria que as pessoas pudessem buscar, não sei exatamente a data, eu fui completamente desqualificada ao apresentar esse projeto, né, pelo presidente da casa. Diz, inclusive, que meu projeto não tinha relevância, que não tinha importância, que eu não deveria apresentar e que já nascia morto, alguma coisa assim, entendeu? Então, assim, eu fico pensando, bom, eu apresentei um projeto, esse projeto pode ser reprovado pela maioria, é da lógica da política isso, entendeu? Mas eu ser desqualificada, porque apresentei um projeto de regulamentação da verba indenizatória que não existe na Câmara Municipal. Eles alegam que a minha cassação é porque eu abri uma conta. Onde está escrito que eu não posso abrir uma conta para fazer a gestão do recurso que nós vamos usar juntas, a chefe e a vereadora? Para as despesas do mandato, cada uma dentro da sua legislação. Não existe nada, Laurenberg, sobre isso. Não existe nenhuma regulamentação e, mesmo assim, eu fui condenada à cassação. Ok. E felizmente, para a Edna, tem um baita de um advogado. Ainda é o Julier? É o Julier. O Julier conhece tudo, né? Está ali, só qualquer coisa ele já vai buscar a questão legal. Tem uma propositura sua, uma proposta sua, vereadora, que eu acho inovadora porque eu não vi ainda. Eu posso estar meio que desatualizado da situação toda aí, que é a questão da reeleição compartilhada. Com 2 mulheres pretas, elas inclusive estão aqui, que eu citei no glorioso começo do programa. E aí eu queria que você comentasse um pouco mais aí sobre que ideia que foi essa aí, por que surgiu essa ideia da vereadora Edna anunciar então que essa sua candidatura aí de reeleição para a Câmara, não é, aqui de Cuiabá, é essa candidatura compartilhada com, eu citei os nomes delas, vou falar de novo aqui, que é a minha colega jornalista e ela é também escritora, a Neuza Batista, que eu falei inclusive no começo, esqueci do Pinto, tá? Neuza Batista Pinto, e também a gloriosa, que é da coordenação aí do LGBTQIA+, a Daiele Cristina, que é conselheira, inclusive, do Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual. Só que eu tenho 2 minutos para a senhora falar sobre isso, para encerrar o programa. 2 minutos. 2 minutos cravado, porque horário de rede. 2 minutos. A população negra não tem tido acesso aos espaços de poder. E dessa população, a que mais sofre as consequências dessa opressão são as mulheres. As mulheres negras são chefes de família, são as que mais sofrem violência doméstica, são as que mais sofrem com toda a forma de opressão e de violência. E é muito difícil para uma mulher preta chegar no espaço como esse que eu estou ocupando agora. Para a gente esperar naturalmente isso acontecer, vai levar muitos anos, muitos anos. Então, o que a gente quer fazer é trazer a metodologia, que é uma metodologia política, não é uma regulamentação jurídica. A candidata será a Edna Sampaio à reeleição, mas politicamente eu divido esta candidatura com 2 outras mulheres negras. Então, são 3 pretas ocupando o mesmo espaço da vereança, porque nós queremos trazer mais mulheres na política, e especialmente mulheres negras. Nós temos pouquíssima representatividade das mulheres na política, e menos ainda das mulheres negras. Então, essa é uma forma da gente poder trabalhar juntas, trazer ao conhecimento público 2 novas lideranças femininas, de mulheres pretas, porque a gente quer democratizar a política. Todo mundo precisa ser representado, e nós não estamos sendo representadas adequadamente. Boa sorte para vocês. Viu, Daiele, Neuza e Edna Sampaio. Obrigado, viu, vereadora, por ter vindo. Esse espaço continua posto para bem informar. Boa sorte aí, eu acho que a senhora tem um mandato legítimo e esse pessoal que votou na senhora precisa de ver o resultado do seu trabalho, que
está em curso, só termina no final do ano. Então, obrigado por ter vindo e esse espaço continua a posto para bem informar. Tudo de bom. Muito obrigada. Abraço lá para o glorioso William, tá? Tá bom, vou E para o falar filho pra ele. preferido, que é o William Júnior lá. São os 3, viu, meninos? Não briguem. Quem está ali também com a gente, quem que é? Além da Neuza, da Daiele, o Edu. O Edu. O Edu, que está é ali, nosso articulador que fica me político. perturbando com as, É, matérias o da Edu é Edna aqui. E o maravilhoso. E o rapaz que está filmando ali. O Wellington. O Wellington. Toda a turma do gabinete lá, da Edna Sampaio, o mais bem pago do estado de Mato Grosso. Não é o mais bem pago, mas certamente é o mais comprometido. Dona Veg, a gente encontra, mais comprometido, tem que amanhã. ser pelo menos. A gente se encontra amanhã, doutor Fachoni, promotor de justiça da 34ª Promotoria de Justiça Civil, Defesa do Idoso, Wagner César Fachoni, às 7h30 da noite amanhã aqui no programa Opinião ao Vivo. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.